pessoa que não espera na tua espera. Estamos começando hoje o primeiro programa da nossa série de programas que teremos este ano, 100 anos com Paulo Freire, tá? Hoje, sábado, 1º de maio, um abraço aí para todas as trabalhadoras e trabalhadores, aqueles que também estão desempregados, não é? E vamos ter a esperança aí de que a gente possa superar esse momento difícil dessa crise, não só sanitária, como de empregos no Brasil. Muito bem. Esse ano o Paulo Freire completa 100 anos do seu nascimento, tá? Dia 19 de setembro de 1921, então 19 de setembro de 2021, vai completar então 100 anos do nascimento de Paulo Freire, tá? Então, pensando nisso, a gente vai fazer aqui todo sábado um bate-papo, uma conversa sobre Paulo Freire, sobre sua vida, sobre a obra, sobre seus ensinamentos e como que isso está nos dias de hoje, enfim. Vai ter muita conversa legal, muita conversa boa, e a qual a gente pede a participação de vocês, tá certo? Participem com a gente, né? Daqui a pouco eu vou dizer como, de que forma, e só dizendo que nós vamos fazer esse programa hoje, dia 1º de maio, porque amanhã, 2 de maio, é dia da morte de Paulo Freire. Paulo Freire morreu dia 2 de maio de 1997, né? Então faz 24 anos da sua morte, amanhã vai fazer 24 anos da sua morte, e aí a gente resolveu então iniciar esse programa na véspera, né? E em relação ao nascimento, 19 de setembro, tá? Então, todo sábado, às 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui com um programa inédito falando sobre esse importante humanista brasileiro e do mundo, que é Paulo Freire, tá? Então, assista, compartilhe, converse, mande suas mensagens. Aliás, nós vamos estar, deve estar aparecendo na tela daqui a pouco, nós vamos sortear um livro, tá? Uma vez por mês. Então, no dia 29 de maio é o último programa do mês de maio. 29 de maio é o último programa do mês de maio, sobre 100 anos de Paulo Freire. E aí a gente vai estar sorteando o livro Pedagogia da Tolerância. Olha que livro interessante, não? Olha, logo nesse período onde está todo mundo meio intolerante, né? Sobretudo nas redes sociais. Então, você quer ganhar o livro? Faz o seguinte, manda uma mensagem de texto para o WhatsApp aqui do sindicato. O WhatsApp vai estar aparecendo na tela também aí, mas é o 99125 1554. 99125 1554. Mande a sua mensagem, falou: ô, Salatiel, eu quero ganhar aí o livro Pedagogia da Tolerância, tá? E aí, então, no dia 29 de maio, nós vamos botar todos os nomes na caixinha lá, fazer o sorteio e premiar essa pessoa com esse agradável livro, que na verdade ele é um livro que foi montado a partir de escritos, entrevistas e vídeos de Paulo Freire pela sua esposa, a segunda esposa, né? A Anita, tá? Então é um livro que ela organizou, né? É um livro após a sua morte, obviamente. Então, quer participar? Participa. Manda a sua mensagem, manda a sua reflexão. O que você acha de Paulo Freire? Não é? Você gosta, não gosta? Será que ele já está ultrapassado? Será que ele ainda é contemporâneo nosso? Participe conosco, tá certo? Todo sábado. Vai ser muito legal a gente poder estar lendo aqui a sua mensagem nos próximos programas e debatendo esse tema tão importante, tá bom? Então, o programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão... Bom, Paulo Freire, ele é pernambucano, né? Ele nasceu em Recife. Nasceu em Recife e depois ele foi viver a infância dele numa cidade próxima de Recife, que é Jaboatão de Guararapes. Pertence a Grande Recife, como é dito lá, né? Então ele teve uma irmã, 2 irmãos. Aliás, em alguns vídeos que ele faz, tudo, ele agradece muito aos seus irmãos, à sua irmã, porque nem todos conseguiram continuar os cursos que queriam, foram trabalhar justamente para poder
sustentar a casa e que Paulo pudesse se dedicar aos estudos, tá? Então, porque assim, o Paulo Freire, a família dele vivia muito bem, era considerado classe média na época. Nós estamos falando de 1921, 1925 e tudo mais. E em 1929 ocorreu uma depressão econômica muito forte no mundo todo, né? E muitas pessoas mudaram a sua classe social e a família dele não foi diferente. Então, o Paulo Freire acabou por estar sofrendo junto com a sua família, seus pais, seus irmãos, esse momento mundial de depressão econômica e ele então foi ter uma vida mais simples, não é? Até relatos de pobreza e tudo mais que a gente vai estar vendo ao longo dos programas, tá certo? E o Paulo, então, ele se formou em Direito, Filosofia da Linguagem e foi ser, então, professor de língua portuguesa. Professor de língua portuguesa. Todos sabem que o Paulo Freire foi exilado, a gente vai... na verdade, assim, nos nossos programas, nós vamos vir para os dias atuais, vamos retornar lá no passado, enfim, na verdade é uma conversa, um bate-papo sobre esse importante educador brasileiro, não é? Do nosso tempo. O primeiro livro que o Paulo Freire escreve foi em 1967. Né? Muita gente acha que foi A Pedagogia do Oprimido, o primeiro livro que ele escreveu, mas na verdade não foi. O primeiro livro que ele escreveu é Educação como Prática da Liberdade. Educação como Prática da Liberdade. Ele já estava no exílio, né? Ele foi exilado no Brasil em 64, já estava no exílio no Chile quando ele escreveu então esse livro, chamado Educação como Prática da Liberdade. E esse livro, o título desse livro, acaba perpassando praticamente toda a bibliografia de Paulo Freire. Nós temos aqui alguns dos livros dele, outros estão emprestados, não é? A educação enquanto liberdade, como prática de liberdade, né? E a gente vai falar muito sobre essa questão, como que é essa educação, se ela funciona, não funciona, enfim. Então, portanto, também salientar que Paulo Freire, daqui a pouco eu falo da pedagogia do oprimido, mas o Paulo Freire foi, por lei federal, considerado, né, existe uma lei, a Lei 12.612, do ano de 2012. Paulo Freire, então, é o patrono da educação brasileira, E ele tem uma bibliografia extensa, muitos livros, muitos artigos, né? E a Pedagogia do Oprimido, que nós nos próximos programas vamos comentar, falar, trazer partes desse livro, enfim. Pedagogia do Oprimido, ele é, olha só, hein? Ele é o terceiro livro mais utilizado em trabalhos acadêmicos do mundo na área de humanas. O terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo. Segundo pesquisas, Pedagogia do Oprimido é mais citado que o Capital, de Karl Marx, mais citado que alguns livros de Foucault, não é? Michel de Foucault. Então, vejo vocês, que orgulho nosso, né? Nós brasileiros temos um pedagogo conhecido internacionalmente, muito citado nos trabalhos acadêmicos, né? Bem, Paulo Freire tem muitas frases, né? Eu trouxe aqui hoje uma frase que está inclusive no livro Educação como Prática da Liberdade, mas que o próprio Paulo Freire ele fala que ele empresta essa frase de Hegel, que é um pensador e filósofo, não é? E essa frase diz assim: a verdade do opressor reside na consciência do oprimido.
A verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Então é uma frase que a gente deixa aqui hoje como reflexão e vamos trabalhar muito em cima dela, se isso faz sentido ou não faz sentido, se isso fez sentido no passado e não faz mais sentido nos dias de hoje, se esses termos, opressor, oprimido, está superado, foi coisas do regime militar, antes do regime militar, enfim, a gente vai estar conversando bastante sobre isso. Mas fica essa frase muito instigante, né, que Paulo Freire empresta para utilizar no seu livro. Bom, o eixo do trabalho do Paulo Freire, que na verdade é assim, se fala em método Paulo Freire de alfabetização, mas a gente vê aí muitas leituras, muita gente especialista, né, nessa área, de que o que o Paulo Freire fez foi mais do que um método de alfabetização, que acabou sendo também um método de humanização das pessoas, de humanização, né? Então, quando a gente vai ver muito nos trabalhos de Paulo Freire alguns eixos, como por exemplo, ele combate muito a educação bancária, né? Nossa, Salatiel, mas você está falando de coisa do passado, a educação bancária. Tá, mas será que ela existe ou não existe nos dias de hoje? Será que a escola cívico-militar ela é uma escola de educação bancária, de uma educação libertadora? Né? O que eu quero dizer com isso? Será que Paulo Freire faz parte do passado? Eu acho que não, né? Na minha opinião, Paulo Freire é contemporâneo, é do nosso ano, é da nossa década. E vai ser, viu? No meu entendimento, pela formatação da sociedade, conforme a sociedade está caminhando, do jeito que a sociedade está caminhando, tudo indica que Paulo Freire ainda por 100, 200, 300 anos será contemporâneo, né? E outra coisa também que é importante a gente frisar é de que Paulo Freire e este programa, ele deve ir para além da disciplina da pedagogia, da disciplina da educação, né? E além disso, por quê? Porque a gente vai ver em toda a obra de Paulo Freire de que, e aí eu volto a insistir que a palavra método de alfabetização de Paulo Freire, essa palavrinha método, ela acaba dando uma sensação de redução de uma ideia, enquanto que a ideia de Paulo Freire, né, as teorias de Paulo Freire que foram consumadas com a prática, elas vão muito além do que um método de alfabetização. Ele passa a ser um projeto de vida, um projeto de sociedade, não é? A qual Paulo utiliza a educação. Portanto, Paulo Freire, ele vai além disso. Então, qualquer pessoa pode ler, estudar e aprender como Paulo Freire, não é? A sociedade pode fazer isso, deve fazer isso. Aliás, eu acho que a ideia é um pouco do nosso programa, sabe? A gente agitar um pouco isso, sabe? Eu acho que os ideais de Paulo Freire, os ensinamentos de Paulo Freire estão meio esquecidos, né? Esquecidos até por nós, professores e educadores e tudo mais. Então, vamos dar uma mexida nisso, sabe, gente? Nós temos que discutir mais, trazer mais esse debate, essas ideias no nosso dia a dia, né? Porque, como eu disse, afinal de contas, a obra de Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire, a questão do combate à educação bancária, a questão do sujeito-objeto, ou ele ser objeto ou ele ser sujeito da história, a questão do oprimido, do opressor, que falei agora há pouco, a questão do monólogo na escola, o diálogo na escola, né? Essas coisas são atuais, né? São atuais.
né? E outro eixo também bastante importante, além da educação bancária, né, dessa questão do objeto-sujeito, que a gente vai estar discutindo muito nos próximos programas, Paulo Freire é visto como um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros pedagogos do Brasil e do mundo a trabalhar, na época dele, 1948, 1950, 1960, utilizar-se de forma muito forte o termo conscientização, né? Então, Paulo Freire fala muito da conscientização. E a gente vai ver ao longo do trabalho dele, dos nossos programas, de que ninguém conscientiza ninguém, né? Para Paulo Freire, eu não conscientizo ninguém. A pessoa tem um despertar da consciência, né? Então, por mais que eu fale, diga, a pessoa passa a ter consciência da sociedade que vive, do mundo que vive, né? Mas essa consciência vem de dentro da pessoa, né? Então, estimular a curiosidade do ser humano para a aprendizagem é o que faz com que a pessoa tome consciência. Então, as mudanças só ocorrem quando elas acontecem de dentro para fora. Então, Paulo Freire falava muito sobre isso, de que eu não dou consciência a ninguém, né? Eu posso auxiliar a pessoa a despertar a consciência que ela tem e construir essa consciência ainda mais crítica, analisando o mundo que vive. Então, esse é um pouco o propósito do trabalho do Paulo Freire, que é muito rico nesse sentido, tá? E aí, ele fala muito também nos trabalhos dele, né, dentro dessa ideia da conscientização, essa ideia do sujeito, objeto. O que nós somos da sociedade? Nós somos um objeto, como um livro, como um óculos, como uma mesa, como uma cadeira, né? Ou nós somos sujeito da história, ou seja, fazemos parte da história. E não só fazemos parte, como podemos mudar a história. Então, Paulo Freire fala muito. Aliás, esse livro aqui, que está aqui por cima, por curiosidade, chama Pedagogia da Esperança. Olha, Paulo Freire, Pedagogia da Esperança. Então, todos temos esperança. Esperança é também um termo muito utilizado por Paulo Freire durante toda a sua vida. A questão da esperança. Talvez até pelo contexto de vida, pelo exílio que ele passou, ficou muitos anos fora do Brasil, sem poder retornar à sua pátria, enfim, a esperança, né? Então, e junto com esse termo da esperança, Paulo Freire fala que vive dizendo isso. A gente vai ter oportunidade, inclusive, nesse programa, de ouvir um vídeo de Paulo Freire dizendo isso, de que a vida não é como a gente acha que é, e a vida é assim mesmo, e a vida é assim mesma, vai ser eternamente assim, não, né? Então a gente vai ver também na obra de Paulo Freire, ele dizendo o tempo todo de que a vida não está pronta, né? Ela é feita e refeita todos os dias. Então essa esperança de que hoje a gente vive um momento difícil no Brasil, no mundo, em 2021, não só pela pandemia, mas também pelo ódio, que a gente vai ser tema do nosso próximo encontro, não é? De que há uma esperança, porque o mundo não é, como ele costuma dizer, o mundo não é, o mundo está sendo, não é? E aí então é que ele faz o convite em toda a sua obra para que a gente seja sujeito desse fazer do mundo e que a gente não seja objeto e que outros façam esse mundo para nós, né? E aí a gente consegue amarrar um pouco na questão da nossa frase que a gente falou sobre que a verdade do opressor reside na consciência do oprimido, né? Bem, gente, nós estamos indo para o final do seu programa, lembrando que você pode e deve participar, mande as suas mensagens, viu? Participe mesmo, vamos alimentar
esse debate sobre Paulo Freire aqui em Sorocaba e, enfim, em outros lugares, né? Que ninguém é mais do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém. Nós estamos aqui para aprender. Se assim não fosse, nem o nome de Paulo Freire falaríamos, porque para Paulo Freire o professor é aquele que também aprende, né? Que ninguém sabe mais do que ninguém. O que a gente quer com esse programa não é dar aula sobre Paulo Freire, o que a gente quer é trazer ideias de Paulo Freire para que a gente possa discutir, não é? E retomar essas pedagogias no nosso dia a dia, sobretudo nesse momento tão difícil do nosso país. Então participe aí pelo WhatsApp, está aparecendo aí o 99125 1554. E não esqueça de participar, mandar o WhatsApp. Quero ganhar o livro Pedagogia da Tolerância, que a gente vai estar sorteando no último programa agora de maio, 29 de maio. Bom, encerrando então o nosso programa, repito, o Paulo Freire, ele tinha uma vocação, então, humanista, tá? Para além da pedagogia, né? Ele foi visto e é visto, além de ser um pedagogo, um grande educador para o mundo, ele também é um grande humanista, né? Porque em toda a sua obra a gente vê a expressão de sentimentos, né? Como amor, empatia, esperança, tolerância. Mas também vamos ver ao longo da sua obra termos as quais ele é muito firme, né? Na questão da não aceitação das injustiças sociais, das desigualdades sociais, né? Então é um trabalho, acho que vai ser um encontro gostoso para a gente estar conversando sobre isso, tá? E como eu disse então, como um vocacionado, né, para ser humanista, Paulo Freire ele poderá ser e deverá ser, gente, discutido por muita gente. Sabe? Podemos discutir isso na família, com os amigos, com os colegas, com os filhos, e a gente vai ver que isso é possível, até porque ele tem uma linguagem, Paulo Freire tem uma linguagem impressionante, mas tanto a forma de escrever como de falar, como eu disse, nós vamos ver nos próximos programas trechos de vídeo de Paulo Freire, ele tem uma forma de pegar ideias complexas e escrever e explicar de uma forma simples. Tá? Que tanto a classe universitária do mundo entende e compreende o que ele escreve, como os analfabetos ou as pessoas com pouca alfabetização, os camponeses, os trabalhadores que não tiveram oportunidade de fazer nível superior. E o Paulo Freire é acessível, a leitura de Paulo Freire é acessível também a essas pessoas. Eu acho que isso é um destaque a qual faz com que a gente admire muito a pessoa e o trabalho de Paulo Freire, que ele consegue levar a sua mensagem para os grandes centros acadêmicos do mundo, também como para os campos, né, para os desempregados, para os pobres e para os famintos. Tá? Bom, gente, vamos ficando hoje por aqui. A ideia era essa mesmo, a gente passar rapidamente algumas coisas sobre Paulo Freire e dizer que Paulo, no nosso entendimento, não sei no seu, gostaria de ouvi-lo, Paulo Freire para nós é muito contemporâneo, é extremamente contemporâneo. E mais do que isso, além de ser contemporâneo, ele vai além da pedagogia, ele vai além dos muros das universidades e tudo que ele fez e escreveu pode e se encaixa muito bem em todos os lares, ricos ou pobres, inclusive o que ele escreve também é destinado às pessoas que nem casa têm, né? Então é isso. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço aí ter ficado com a gente por esses minutos. No próximo sábado, às 10 horas, estaremos aqui novamente com um tema novo, falando sobre os 100 anos com Paulo Freire. Obrigado, gente. Até lá. Bom final de semana a todos.